Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Veja alguns destaques desta edição. Guarulhos perde 12 mil postos de trabalho em 2016, mas a expectativa para 2017 é a estagnação das demissões. Mulheres buscam cada vez mais acesso ao mercado de trabalho. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia 9 de abril vai ter caminhada saindo aqui do Bosque Maia e você pode se inscrever pelo site. Veja agora no Jornal da Câmara. A Comissão Especial de Estudos, que analisa o trabalho escravo e a precarização de condições para o trabalhador, realizou a primeira reunião na última quinta-feira. Com a presença de 6 vereadores e presidida por Maurício Brinquinho, a reunião durou cerca de 50 minutos. A precarização do trabalho, de uma forma geral, foi discutida. O presidente explica o objetivo da comissão e que tipo de estudos os integrantes pretendem desenvolver e debater. Então aqui agora nesse momento também com os vereadores foi citado a questão dos bolivianos que têm chegado aqui, têm trabalhado também como trabalho escravo, a precarização em geral, né, como que acontece, a gente até citou alguns pontos como a demissão em massa, como terceirizações. Nas próximas reuniões, a comissão deve receber visitas de entidades ligadas ao combate à precarização do trabalho. Nós elencamos algumas pessoas da Comissão de Erradicação e Combate ao Trabalho Escravo do Tribunal Regional do Trabalho, né? Da Comissão de Erradicação do Trabalho também da OAB e também da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho aqui escravo, o DETRAI, além de centrais sindicais, além de alguns outros colaboradores. A comissão ainda pretende convocar uma audiência pública para ouvir a sociedade com relação ao trabalho escravo. Segundo o presidente, a audiência deve acontecer na primeira quinzena de abril. Nas previsões mais otimistas, 2017 será um ano de equilíbrio entre contratações e demissões. Nos últimos 2 anos, Guarulhos amargou a perda de 33 mil postos de trabalho. O novo governo quer mudar essa história. 2016 repetiu a tendência negativa de demissões de 2015 em todos os setores, mas o saldo de emprego caiu de 21 mil para 12 mil postos de trabalho fechados. O impacto, por enquanto, da crise foi muito mais forte em 2015, né? 2016 também foi ruim, mas foi menos pior. Foi mais ou menos a metade do saldo negativo. Isso indica que talvez a crise esteja arrefecendo um pouco, né? Não melhorando em si, mas arrefecendo a sua intensidade. A gente espera que, se tudo acontecer bem do campo de vista político e econômico, a coisa melhore de fato no final desse ano para início de 2018, né? Então espera-se que a economia comece a acelerar ali no final do segundo semestre, se não tiver nenhum fator negativo novo na conjuntura, e 2018 realmente seja um ano aí de mais crescimento econômico, mais geração de emprego e distribuição de renda. Em 2016, a indústria perdeu 4.638 postos de trabalho, mais da metade deles no setor de metalurgia. 90% dos problemas da indústria de Guarulhos é falta de infraestrutura. São casos isolados, essas que vão embora, porque tem plantas espalhadas no Brasil inteiro, fica mais fácil dela atender a clientela, enxugando uma planta para economizar a folha de pagamento de 500 empregados ou até mais, que é o caso da Borlém. Mas, no geral, a cidade precisa investir muito em infraestrutura, em saneamento básico, em asfalto, em tudo. É isso que está precisando para a cidade de Guarulhos. Um ano desempregado e 3 afastado da metalurgia, seu Jacó sonha em voltar ao setor. A empresa que eu trabalhei foi lá no Cidade Satélite. Então, ela fechou as portas, né? Ela fechou as portas e mandou todo mundo embora. Eu gostaria de voltar na área metalúrgica, porque eu sempre trabalhei na área metalúrgica. Minha especialização é todo voltado na área metalúrgica que eu fiz, né? E a prefeitura está se mobilizando para atrair empresas e qualificar pessoal. A Secretaria de Desenvolvimento está fazendo um trabalho muito grande em recuperar as empresas que a cidade perdeu, trazer novos investimentos para a cidade. E essa questão de trazer novos investimentos, isso aí é a geração de emprego. Em maio, se Deus assim permitir, nós vamos estar com vários cursos. Esses cursos nós conversamos com os empresários, nós conversamos com o sindicalista e nós, em cima dessa conversa que nós fizemos, nós vamos estar ministrando esses cursos.
Nesta terça-feira, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para lembrar a inclusão, algumas ações serão realizadas na cidade. No próximo dia 9, tem caminhada no Bosque Maia. Quem vê a Sofia assim feliz não imagina como a maneira que os pais dela descobriram que receberiam uma bebê com síndrome de Down foi angustiante. A tua filha é 70% de chance de ser menina e 70% de chance de ter síndrome de Down. E a gente indicaria para você o aborto. Daniela e Anderson nem cogitaram a ideia de não receber a Sofia com todo o amor que fica claro só de olhar para eles. Nós nos permitimos naquele final de semana chorar muito. Nós choramos muito. Eu falo que foi o pior café da manhã, o mais silencioso e o mais barulhento. Porque ele chegou de manhã e ele trouxe um café e nós ficamos lá, nós três, eu, ele e minha mãe. E a gente chorava e era aquele silêncio muito perturbador. Mas a gente se permitiu ter o luto aquele dia. Na segunda-feira a gente foi entender o que era síndrome de Down. Independente de saber o que é uma síndrome ou não, ela é nossa filha da mesma forma, então ela vai ser tratada como a nossa filha. Depois de entender como seria a vida com a Sofia, os pais decidiram fazer mais do que amá-la. Eles decidiram mostrar ao mundo que a Sofia e tantas outras crianças com síndrome de Down fazem parte dele. Através do portal Minha Down é Up, eles, entre outras coisas, organizam e divulgam eventos pela conscientização e qualidade de vida de pessoas com Down. Dia 9 de abril, tem caminhada. Porque a gente precisa ter a conscientização da síndrome de Down. Tem mães que elas não têm a condição financeira de ir até o evento. Então a gente precisa de alguma forma conscientizar e o que a gente souber e puder passar para as famílias, a gente tenta. A primeira caminhada Down de Guarulhos acontece no dia 9 de abril. A concentração vai ser às 8 da manhã, ali na tenda branca do Bosque Maia. O que os pais da Sofia querem é que essa avenida não esteja assim cheia de carros, mas sim cheia de gente caminhando por uma causa que não é só deles. E aí outro dia me perguntaram, é caminhada só para quem tem síndrome de Down? Não, a caminhada é uma coisa inclusiva. Eu gostaria de ver lá muitas crianças que não têm nenhuma síndrome e que o pessoal dita como normal. A gente quer todo mundo incluso, é uma causa importante. A primeira caminhada Down acontece no próximo dia 9 de abril. Para se inscrever, basta entrar no site. Além da caminhada, haverá oficinas para as crianças. Participe! E no próximo bloco, veja como a lei do pancadão, que proíbe carros com som alto, deve ser aplicada em Guarulhos. Nós voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. No mês da mulher, o Jornal da Câmara preparou uma matéria sobre as conquistas da mulher no mercado de trabalho até hoje. Confira. Entre as conquistas das mulheres ao longo dos anos, está a possibilidade de poder ingressar no mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, as mulheres atingiram 57% dos ocupados em 2014. Porém, a taxa de mulheres inativas é muito mais alta que a dos homens. São quase 27 milhões de mulheres sem ocupação contra pouco mais de 9 milhões de homens. Para a gerente de uma empresa de soluções em recursos humanos, Jaqueline Ramos, o ingresso no mercado de trabalho está em pé de igualdade entre homens e mulheres.
E a faixa salarial hoje não apresenta grandes distinções. Hoje ainda existe um pouco a questão de alguns cargos, lógico, é a predominância do sexo masculino e outros sim do sexo feminino. A questão salarial hoje não existe muito essa questão de ter ou não ter diferença porque é mulher ou porque é homem, né? Isso já mudou muito de muito tempo para cá. Jaqueline também entende que a questão da dupla jornada de trabalho está mudando. Para ela, hoje, tanto a mulher como o homem dividem o trabalho fora de casa com as tarefas do lar. Hoje acabou a questão de dizer que o trabalho de casa é trabalho de mulher. Não, é trabalho das pessoas que ficam dentro de casa. Então, a responsabilidade, elas são divididas. As pessoas, elas hoje têm a cabeça mais aberta. Tanto o homem quanto a mulher sabe que a responsabilidade, elas são iguais e elas têm que ser divididas. Além do emprego com registro em carteira, as mulheres também seguem suas conquistas no ramo do empreendedorismo. Hoje é bastante comum vermos mulheres no comando de grandes empresas. É o que afirma a consultora do Sebrae, Fernanda Bueno. Para ela, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no ramo empreendedor. Hoje tem mais de 7 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. O último dado, a última pesquisa, na verdade, é de 2015, né? Mas ainda é uma minoria, a maioria são os homens. De 2005 para cá teve um aumento significativo, né? Mais de 16% de aumento aí de mulheres empreendedoras. Eu acredito que dentro de alguns anos, não tão breve, mas dentro de alguns anos vai ficar parecido esse número, né? As mulheres são tão empreendedoras quanto os homens. O governo do estado publicou um decreto regulamentando a fiscalização de carros com som alto em vias públicas. Apelidada de Lei do Pancadão, a medida quer reprimir a poluição sonora, muito comum em bailes funk. Em Guarulhos, o vereador Eduardo Barreto quer discutir a aplicação da lei em uma audiência pública. Claro, chamar toda a sociedade civil, chamar as secretarias responsáveis junto com a prefeitura, chamar as forças policiais, como Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, porque agora a gente tem a Lei 16.049 de 2015, que proíbe o uso do som automotivo demasiadamente alto. Então esse problema também afeta a cidade de Guarulhos. Muitos desses pancadões são feitos aí em dia de semana. É bom dizer que ninguém é contra nenhum gênero musical. Nós não somos contra o funk, não sou contra nenhum outro tipo de gênero musical. O que acho que deve ser discutido na cidade é a maneira que esses bailes, que esses pancadões estão sendo feitos. Com o decreto estadual, policiais militares podem multar donos de carro com som alto e até apreender veículos. A multa prevista é de R$1.000. Em caso de reincidência, no período de 30 dias, o valor pode até quadruplicar. O secretário municipal de Segurança Pública, Gilvan Passos, afirmou que vai solicitar a inclusão dos guardas civis na fiscalização da lei. Eu vou ter uma agenda com o governador que nós vamos fazer um pedido a ele. E para que isso também dê este poder para que as guardas municipais de todo o estado também possam atuar em conjunto com a Polícia Militar, que é chegar no local, poder recolher o carro, poder realmente pôr um ponto final. Isso nós também já estamos fazendo, né? Quando nós somos chamados, nós vamos até o local, os carros irregulares, nós já faz a apreensão, já leva esses carros para o pátio. Algumas pessoas dizem, poxa, mas a população precisa se divertir. Eu também acho, mas todos têm o direito. Você também tem o direito na tua casa de ir e vir. O que não dá para você escolher uma rua, colocar 1.000, 2.000 pessoas lá com um som alto, não tem horário para terminar, ali tem droga, ali tem tudo aquilo que não presta e nós temos que recuperar a ordem da nossa cidade. A audiência pública está agendada para o dia 18 de abril, às 7 horas da noite. Direto da redação, Leandro Martins fala agora sobre os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Olá, Leandro. Olá, Renata. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Nesta terça-feira acontece aqui no plenário a 13ª sessão ordinária, que você já sabe, confere aqui ao vivo com a gente a partir das 2 da tarde. Pauta do grande expediente, dessa vez está uma pauta média, né? Um incremento de alguns itens aqui, dessa vez são 60 no grande expediente, mas 54 deles são aqueles requerimentos de informações que os vereadores fazem e que o presidente acaba deliberando de forma simbólica. 6 deliberações são de projetos de lei às comissões. A gente destacou um deles aqui de autoria do vereador João Darcio, que disponibiliza aí brinquedos adaptados ao uso de crianças com deficiência em parques e áreas de lazer públicas. O vereador, portanto, pensando aí nas crianças com deficiência. Já na ordem do dia são 14 itens, 7 são discussões de veto.
3 deles estão sem parecer, os itens sem parecer acabam não sendo votados, então 4 desses itens, 4 dessas discussões de veto podem ser aí votadas lá na sessão. 4 são projetos de leis. 2 deles estão em primeira discussão e votação, significa que precisam de 2 votações, 2 discussões, ou seja, 2 turnos para irem à sanção do prefeito. Destacamos um deles aqui também. A autoria do vereador Eduardo Barreto, ele estabelece aqui o horário de carga e descarga de dinheiro em agências bancárias, casas lotéricas ou similares. Talvez pensando aí, claro, numa segurança maior, né, tanto de quem frequenta a agência como de quem tem que fazer esse serviço. 2 projetos estão já em segunda discussão e votação, portanto, se votados já vão à sanção do prefeito, e 3 projetos são de decreto legislativo. São projetos aqui internos com votação única, e aquele PL dos cargos comissionados ainda não chegou à pauta, então a gente está tanto no suspense como você aí que assiste ao Jornal da Câmara. Esta é a sessão que você acompanha, portanto, a partir das 2 da tarde nesta terça-feira. Renata. E agora você confere o resultado do esporte deste fim de semana em Guarulhos. No último sábado, a segunda Copa Guima Guarulhos para veteranos definiu quem vai disputar a final do Sub-40. O Vasco da Vila Galvão foi classificado após golear o Unidos da Mata por 5-0. Ele vai disputar o título com o Guarani do Lavras, que fez o mesmo placar para cima do Vila Barros. Também nas semifinais, o Sub-50 classificou Estrela Velha Guarda para a final. O jogo, com o 20 de novembro, ficou no 1-1, mas o Estrela teve a melhor campanha no campeonato. O time enfrentará o 33 do Bela Vista, que venceu o Sambacana por 3-1. Pela segunda fase da quinta Copa Galvila, o jogo entre Brisas e Milanos empatou no 0-0 e foi para os pênaltis. O Milanos levou a melhor com 4 gols contra 2 do Brisas. Já o paulistano bateu o Negritude por 3-1, mesmo resultado do jogo entre Grêmio Jardim Vera e Ubesquistão, com a vitória do Grêmio. E no jogo entre Manguaça e Central Cangaíba, ninguém levou a melhor, 1-1. Na 10ª Copa Secap de futebol amador, a segunda rodada do mata-mata definiu quem segue no campeonato. O jogo entre Vida Louca de Santa Isabel e o Brasões foram para os pênaltis, após terminar sem gols. Vida Louca foi classificado após marcar 3 gols contra 2 do adversário. O Esquadrão dos Cobra foi também classificado após passear sobre o pé inchado por 4-1. O jogo entre o Vila Cisper e o Industrial teve empate em 1-1 e foi para os pênaltis. 4-2 para o Industrial, garantindo sua classificação. O Flamengo da Vila Maria bateu o Marconi da Vila Maria pela contagem mínima 1-0. A Esquadrilha da Vila Barros derrotou os Amigos do Tonho por 3-0. E o Tiradentes da Vila Curuçá eliminou o Pau Queimado da competição ao vencê-lo por 1-0. O V Bismarck também se classificou após vencer o Unidos de Cumbica 3-0. E a Turma da Torre foi o vencedor do jogo contra o Joaguari por 2-0. A tabela completa do futebol amador você encontra no site guimaguarulhos.com.br. Pela Série A3 do Paulista, o Flamengo empatou com o Catanuvense 2-2 na 12ª rodada do campeonato. Com o resultado, o Flamengo permanece na zona de rebaixamento na 17ª posição. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!